E aí galera, Pota Concurseiro na área, simulado 68, né? Aqui está o telefone, né? O Zap, para aqueles que desejarem adquirir os PDFs, né? E lembrando que agora também há a possibilidade da pessoa ser membro, né? É um valor simbólico, R$20 por mês. Teve gente que pediu, né? Que o canal ativasse, né? Sugeriu, né? Falou, pô, o canal pode botar o Seja Membro e tal, que é uma forma das pessoas também ajudarem o canal, tá? Então tá aí e vai ter vídeo exclusivo para quem é membro, tá bom? Vamos lá. A primeira questão, olha só, o mundo existe e o escritor fala, vírgula, eis a literatura. O que esse eis é? Esse eis é uma palavra denotativa de designação. Letra D. Muito difícil cair isso hoje em dia, né? Sei lá, essa questão é uma questão bem antiga. O que pode cair aqui é, sei lá, é trocar o complemento do eis, né? Que aí vai ficar eila, tiro o S e coloco o lá, porque literatura é feminino, né? Que é aquele esquema do RSZ e o eis, que vai virar lolá, loslais, tá? Beleza, vamos lá. Número 2. Relacione a preposição destacada à relação que ela estabelece. Voltou a limpar as unhas com o grampo. Então aqui é um instrumento. O grampo foi um instrumento. Janete pulava de alegria. É a causa. Ela pulava de alegria. De alegria a causa. Isso. Era nosso agregado desde muitos anos. Aqui é tempo. E estive com minha irmã. Aqui é companhia. Durante toda a tarde, beleza? Vamos lá. Número 3. Marque dentre as opções a expressão destacada que não é locução prepositiva. Não é locução prepositiva. Bom, à beira da estrada, ao lado da estrada, é uma locução prepositiva, feminina, por isso que está com crase, né? Todos se afastaram e um grande vazio se formou em torno da fogueira. Também uma locução prepositiva. Entrou no consultório e sentou-se defronte do médico. Também é uma locução prepositiva. Fez tudo o que pôde a fim de conseguir o amor de Paola. A fim de é uma locução prepositiva, masculina, por isso que não tem crase. Então a letra E é a resposta. Por quê? Porque quando ele fala devido ao acidente, a proporção que vinham os carros aumentava o engarrafamento. Então, essa é a proporção que é uma locução conjuntiva, que faz papel de conjunção. E é uma locução conjuntiva, subordinativa, proporcional. Mas aqui era uma locução conjuntiva, beleza? Vamos lá. 4. Identifique o período que contém conjunção. Eu achei essa questão no livro. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, será que alguém vai errar? Porque, veja bem, ó, a primeira, era uma casa branca de tijolos, não há conjunção nenhuma. Vi o carro novo de Mário, também não há conjunção. Agora, olha para C, viu o carro novo, é uma oração, gostou, é outra oração, e comprou. Esse E é uma conjunção, né? Aditivo, conjunção une orações, né? Também fiquei meio perplexo assim, falei, poxa, vou colocar, né? Para ser uma questão diferente. Como fosse mentiroso, ninguém creu nele. É o famoso como SSE. Isso aí vai dar o quê? Causal. Eu sempre falo, né? Porque aqui o que ficaria mais adequado para mim, né? Desde a primeira vez que eu vi essa construção, era assim, tipo assim, como era mentiroso, ninguém acreditou nele. Ninguém acreditou nele porque era mentiroso, entendeu? Mas aí você, com o tempo, você vai vendo que vai aparecer mais o como SSE. Aí aqui é uma questão antiga da AFA, né, que eu omiti as alternativas, né, para poder relacionar. Então, olha só, perguntamos como chegaste aqui. Perguntamos, olha o macete, como chegaste aqui? De que modo chegaste aqui? Isso aqui é um advérbio interrogativo de modo. 5. Agora, a segunda. Percorrera as salas como eu mandara. Percorrer as salas conforme eu mandara. Consoante eu mandara. Aqui é conformativo. 3. Essa aqui que é bem diferente, né?
ou tinha-o como amigo, tinha-o como amigo, tinha-o por amigo. Isso aqui é uma preposição. Ah, é uma preposição acidental, né, Potter? Sim. Ah lá, o como SSE de novo. Como estivesse muito frio, fiquei em casa. Tipo assim, fiquei em casa porque estava muito frio. Aqui é causal. 2. E essa também é bem inusitada. Quando ele fala, tanto ele como o irmão são meus amigos. Então, tanto ele como o irmão é conjunção coordenativa aditiva. Sim. Uma questão da AFA. Diferente, né? Mas creio eu que dava para... A questão da AFA bem antiga, tá? Vamos lá. Agora, uma questão da FGV, de classificação do sujeito, tá? Aí aqui é a primeira. Era um mistério curioso aquela vida. Aí eu pergunto, quem é o sujeito? Aquela vida. Aquela vida era um mistério curioso. Sujeito determinado simples. Marquei. Ó, no auge da rebelião, houve um tiroteio de 15 minutos entre policiais e presos. Esse houve é o verbo haver no sentido de existir. Oração sem sujeito. Ou sujeito inexistente. 5. Quando se dispõe de força interna, vive-se melhor. Então, tanto esse ser quanto esse são pis, partículas indeterminadoras do sujeito. Porque se eu tiro o quando, porque o quando está atraindo, né? Você vai dizer, dispõe-se de força interna e vive-se melhor, vive-se bem, né? Alguém dispõe de força interna, alguém vive melhor. Sujeito indeterminado, tá? Essa aqui foi interessante, que olha só, corrigiram-se os artigos após a última emenda do jornalista. Quando ele fala corrigiram-se os artigos, eu posso dizer que os artigos foram corrigidos. Sendo assim, eu vou chamar o ser de partícula passivadora, né? PA. Lembrando que os artigos é o sujeito, tá vendo? Aí, veja bem, se eu tenho partícula passivadora, a voz é passiva sintética ou pronominal. Se a voz é passiva, o sujeito é paciente. Se a voz é ativa, o sujeito é agente. Se a voz é reflexiva, é porque o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo, beleza? E aqui a que sobrou é a 3. Porque, tipo assim, aqui é como se tivesse oculto ele ou ela. Ele nem quererá despejá-lo imediatamente. Sujeito desinencial é também chamado de sujeito oculto, sujeito implícito ou elíptico. Beleza? Vamos lá. Mais uma aqui, ó, tranquila. Classificação de orações subordinadas adverbiais. Quanto mais gritares, mais perderás a razão. O do quanto mais é a proporcional. Essa outra é a oração principal. A proporcional é a do quanto mais, é a da frente, tá? Entro em sala sempre que posso, quando posso, temporal, 4. Olha o como SSE de novo, ó. Como fosse mentiroso, ninguém creu nele. 2, 3 vezes já. Como SSE, causal, 2. E o menino, essa última é que é legal. Por quê? Porque o menino é tão mal criado que ninguém o tolera. Aqui é consecutiva. Ele é mal criado que ninguém o tolera, tá? Ele é tão mal criado que ninguém o tolera. Agora aqui, envolva a opção que completa corretamente cada lacuna abaixo. Aqui, ó, obedeça. Obedecer é verbo transitivo indireto. Então, se ele me botar para escolher entre lhes e hoje, só pode ser lhes, porque hoje é para objeto direto. Lembrando que quando a gente tem, por exemplo, obedeça ao regulamento, aí eu tenho que dizer obedeça a ele, porque regulamento não é pessoa, tá? Estime-os. Quem estima, estima alguém. É verbo transitivo direto, tá? Obedeça-lhes, estime-os. E a última que é maneira, recorra a eles. O recorrer não admite lhes. Recorrer, aludir, referir-se, não admitem lhes. Mesmo que seja pessoa, Pota, mesmo que seja pessoa. Eu vou fazer depois até uma live sobre isso, tá? Verbos que não admitem ler. Vamos lá, 10. 10 e 11, né? Então aqui, vamos ajeitar aqui, ó. Aí, ó, tem que botar certo ou errado. Aí aqui, ó, primeira. Nós nos valemos dos artifícios de que dispunhamos. Dispunhamos de quê? De artifícios. Então a primeira está errada. A segunda, ele preferiu pudim à groselha. Tá certo. Aí muita gente pode falar, ué, não tinha que botar crase aqui não, porque groselha é palavra feminina? Não.
Só botaria crase aqui se aqui tivesse o artigo. Ele preferiu o pudim à groselha. Aí eu botaria crase. O esporte de que gosto não é praticado no meu colégio. Eu gosto de quê? Do esporte, tá certo. Sua beleza lembrava a mãe. Sua beleza lembrava quem? A mãe. Recordava a mãe, quando apenas casaram, tá certo. Não digo com quem simpatizei. Simpatizei com quem? Tá certo, pois não lhe interessa, não interessa a ele, certo? Lembrando que simpatizar, antipatizar e confraternizar não são pronominais, beleza? Ó, os encargos a que nos obrigam são aqueles a que o diretor se referia. Ó, o diretor se referia a quê? Tá certo? Na voltinha do aqui não bota crase. E os encargos a que eles nos obrigam. Eles nos obrigam a quê? Também tá certo. Então a última também estava corretíssima, tá? Número 11. Ela mesma, ela própria. Ah, quando fala ela mesma, ela própria, é um pronome demonstrativo, né, Potter? Exatamente. Já acabou. Apresentou aquela proposta, outro pronome demonstrativo. Ou seja, Charlie, questão boba essa. Bem boba, né? Beleza. Olha, essa eu acho muito maneira. Porque olha só, ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e paixão a proeminência, pontinho, pontinho, sobre cada um, pontinho, pontinho. O que ele está comparando? Os diversos rios do mundo com o Amazonas, com o rio Amazonas, certo? Aí você tem que fazer a distribuição, né, dos pronomes. Quando você tem essa duplinha, você tem que encaixar, o que é legal? Saber que o esse, essa, isso, esse, essa, esses, não entra nessa jogada. Você já riscou 3, ó, que estão a ser em rio, tá vendo? Então, olha só, defendia com azedume e paixão a proeminência deste. Por que deste? Porque é o mais próximo, que é o Amazonas. Sobre cada um daqueles, que é o mais afastado. Daqueles está se referindo aos diversos rios do mundo. Então a resposta era letra C. Vai aparecer, daqui a pouco vai aparecer mais. Tem mais questões dessa. Aí aqui, ó. Olha que questão interessante. Assinale a alternativa que não contenha pronomes demonstrativos. Bom, ela própria, ela mesma, pronome demonstrativo. Não posso admitir tal comportamento. Não posso admitir este comportamento. Aquilo que eu vi, nem parece música. O aquilo é pronome demonstrativo. Não compreendo aquilo que você fez. Esse o é pronome demonstrativo, esse que é pronome relativo. Mas tem. Então aqui não contenha é a é. Ó, certo aluno, algum aluno é pronome indefinido adjetivo. Me disse é pronome pessoal oblíquo. Me disse isso. Isso aqui é conjunção subordinativa integrante. Trocou por isso. Isso aqui é pronome pessoal oblíquo átomo. PPO átomo. Pronome pessoal oblíquo átomo. Aqui é pronome indefinido adjetivo e aqui é conjunção subordinativa integrante. Então a resposta já foi marcada. ESA. Beleza? Não falei que ia aparecer outro dessa distribuição dos pronomes? Olha só. Ciência e desenvolvimento tecnológico não se comportam como mercadorias. Uma observação mais cuidadosa revela que tanto pontinho, pontinho como pontinho, pontinho são bens culturais. Você vê que ele está distribuindo ciência e desenvolvimento tecnológico, são duas coisas. O esse não entra nessa jogada, né? Com 2 não vai entrar o esse. Então, como é que eu tenho que fazer isso? Ó, uma observação mais cuidadosa revela que tanto este, que é se referindo ao desenvolvimento tecnológico, que é o que está mais próximo, como aquela, se referindo a quem? A ciência, que é quem está mais afastado. Então, uma observação mais cuidadosa revela que tanto este, que é o desenvolvimento tecnológico, como aquela, que é a ciência, são bens culturais. Então, a resposta aqui era B, B de bola. Tranquilo, né? Tranquilo mesmo.
não nos víamos há tanto tempo, ou seja, não nos víamos faz tanto tempo. Ó, só essa brincadeira eu já eliminei 3. Que, à primeira vista, essa é interessante, ao primeiro olhar, quando você disser para alguém que foi amor à primeira vista, você tem que colocar a crase, tá? Deixa eu só colocar aqui para aparecer as alternativas todinhas da número 16. Vamos acertar aqui, só um minutinho, gente. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aê, garotão. Boa. Que ao primeiro olhar, à primeira vista, não a reconheci. Ou seja, não reconheci ela, que é pronome pessoal oblíquo átono. Então a resposta era delta. Maneira. PUC do Rio Grande do Sul. MPU. Afeito à solidão, ou seja, afeito ao amor, ao afeto, afeito ao amor. Tem que ter crase. Esquivava-se a comparecer. Comparecer é verbo, não põe crase. Então eliminei essa. Esquivava-se a comparecer a comemorações sociais. A no singular, palavra seguinte no plural. Não põe crase. Beleza? A no singular, palavra seguinte plural. Não põe crase. Então a resposta era alfa. 17. Era um jovem solitário que nada temia. Bom, esse que é um pronome relativo, que está retomando o jovem solitário. Quando eu colocar o jovem solitário aqui, eu vou dizer o quê? Deixa eu só organizar aqui, gente. Desculpa. Aê, garotão. Ó, jovem solitário nada temia. Então, quando eu falo jovem solitário nada temia, é o sujeito, porque o jovem solitário temia o quê? Nada. Então, esse que é um pronome relativo na função de sujeito. Aí eu fui lá, ó, sujeito e sujeito. Então, eliminei essa e eliminei essa. Outra coisa, ó, que nada temia e cuja fama, ou seja, a fama dele, a fama do jovem solitário. Porém, o cuja, é interessante que todos saibam que quando você tem cujas, ele vai exercer duas funções possíveis: adjunto adnominal versus complemento nominal, tá? São as duas possibilidades que ele pode exercer, ADN ou CN. E a questão foi muito favorável nesse sentido. Porque aqui, ó, isso aqui ele não vai ser nunca cujo, adjunto adnominal, porque a fama dele é posse. Eu vou fazer também, eu pretendo fazer um vídeo ou uma live só com a função do cujo, para poder a pessoa saber exatamente quando ele é ADN e quando ele é CN, tá? Se espalhara pelo bairro em que morava, no bairro onde morava. Ele morava onde? No bairro. Adjunto adverbial de lugar. O em que troca por onde é adjunto adverbial de lugar, né, pô? Exatamente. Então a resposta era delta. Beleza, vamos lá. Quando, pontinho, as provas, ou seja, quando lhes entregarem as provas. Ah, porque o quando atrai, né? O quando é conjunção subordinativa temporal, né? Isso. Quando lhes entregarem as provas, vírgula, corrijam-nas. Porque o verbo terminando em M de Maria vai virar noná nos nas, né? Corrijam-nas. Não pode, essa construção está sempre errada, tá? Então a resposta era Charlie. Charlinha. Beleza. PM de São Paulo. Assinale a alternativa que apresenta erro de regência. Erro de regência. Aspiro ao cargo de assistente na firma. Tá certo. Eu achei essa questão muito interessante. Por quê? Porque o erro tá na B. Ela é bem maldosa. Porque olha só, quando você fala tenho aversão à diretora daquela escola. Bom, quem está estudando, o cara vai falar, pô, aversão é a para por. A para por. A versão A para por. Então ele tende a achar a versão A, ele fala que está certo. Mas só que tem que a falta de crase gera erro de regência, porque o termo aversão pede preposição a, aí tu fala, ih, Potter, tá me enrolando. Ó, tenho aversão à diretora. Se fosse diretor, seria tenho aversão ao diretor. Então aqui tem que ter crase, obrigatoriamente. Então aqui estava errado. Ó, a vacina deixou Joana imune a várias doenças.
tá certo. Deixou alguém imune. E o imune, lembrando mais uma vez, o imune pode ser A ou D. Imune A ou D, beleza. O cliente pagou-lhe o que queria. Ele pagou o quê? Aquilo que queria e pagou a quem? A ele, tá certo. Isso aqui é o AD, objeto direto. Isso aqui é o AI, objeto indireto. Deixa eu só arrumar aqui. Isso, garotão. Tá aí, ó. Então, ó, cliente pagou aquilo a ele. Tá lá, tá certo. E assistir somente ao início do filme. Também tá certo. Assistir no sentido de ver pede preposição a. Tá? Vamos lá. Essa também é maneirinha, né? Deixa eu só dar aquela ajeitada aqui, sagaz. Isso. Vamos lá. Boa. Aí, ó. Muito, pontinho, pontinho. Disse ela. Então, se é ela, é muito obrigada. É uma mulher, né? Ah, pode se fosse, disseram elas, fossem várias mulheres, muito obrigadas, muito agradecidas. Já teve gente que falou, pô, existe muito obrigadas? Se várias mulheres disserem ao mesmo tempo, elas vão dizer muito obrigadas, muito agradecidas, tá? Agora a segunda mata, porque quando ele fala vocês procederam, ou seja, vocês agiram certo, vocês agiram corretamente, é o modo, vocês agiram certo, considerando meu ponto de vista e minha argumentação sensatos. Mas a resposta a ser marcada era a bola. Maneira essa, né? Esse verbo aqui, o proceder, no sentido de agir, é verbo intransitivo. Então isso aqui funciona como um adjunto adverbial de modo. E é uma derivação imprópria, tá, gente? Porque aqui está funcionando como advérbio. Vamos lá. Há erro de concordância nominal em que alternativa? Ó, mais uma aqui para a gente poder ver. Ó. Eu considero o quê? Eu considero o apartamento e a casa de meus tios, que é o AD, e considero ambos o quê? Bem construídos. Está vendo o PO concordando com os dois? Certo. Dados os derradeiros ajustes, concluíram a obra. Também está certo. Dada a reforma, dadas as reformas, dado o ajuste, dados os ajustes. Tem 4 possibilidades. Essa também está correta. Quando ele fala os ilustres Machado de Assis e Aloysio Azevedo, é porque os dois são ilustres. É igual aquela construção clássica, os famosos Caetano Veloso e Roberto Carlos, certo? Agora aqui, ó, a D está errada. Por quê? Porque o processo foi arquivado, aqui não é devidas às circunstâncias, ele foi arquivado devido às circunstâncias, ou seja, ele foi arquivado devido aos fatos, devido aos problemas, tá? Beleza, vamos lá. Mais um timezinho aí, ó, vamos lá, aí, ó, aqui, ó, encaixou aqui na mosca. Deu as duas. Na primeira, a concordância nominal está correta apenas em. Ó, seguem anexo os documentos. Não, seguem anexos. Os documentos seguem anexos. Ó, o juiz considerou, mais uma vez, ó, considerar chamando o PO. Ele considerou quem? O réu e as suas filhas, que é o AD, e considerou ambos dignos de pena, que é o PO. Tá certo. Marquei. Ele quer a correta? Já foi marcada. A elas foi-lhes proibido a entrada, não, foi-lhes proibida a entrada, porque tem um determinante. Dias mais tarde pareceram-nos bastantes verdadeiras, aquelas informações, não, aquelas informações, que é o sujeito, pareceram-nos muito verdadeiras, bastante verdadeiras. Errado, né? Certo ou errado quanto à concordância nominal. Vamos lá, vai até o 40, tá, gente? Ao 12:30, Alice entrou meio tonta, ou seja, ela entrou um pouco tonta, tá certo? Tá, já eliminei 2. Ele conhece bem as línguas grega e latina. As línguas grega e latina, tá certo? Já matei. É bola. Pota, esse lance aí, que teve gente que falou, Pota, esse lance das línguas grega e latina. Ó, pode ser as línguas grega e latina? Sim. Pode ser
a língua grega e a latina? Sim. Ó, a língua grega e a latina. Sim. Pode ser a língua grega e latina? Não. Ó, aqui, ó. Ali tá, as línguas grega e latina. Se você bota as línguas, tem que ficar assim. Agora, se você bota a língua no singular, você pode dizer a língua grega e a latina. Também tá certo. Mas eu vou fazer uma situação de certo e errado só com esses estilinhos aí, para poder fortalecer, né? Porque se ele colocasse aqui, ó, por exemplo, ó, se ele colocasse a língua grega e latina, aí estaria errado, porque aí pareceria que existe uma única língua que é grega e latina ao mesmo tempo, e aí não pode, tá? Ó, mais uma vez, o PO concordando com os dois. Ó, para uma vida agradável, eu considero o quê? Eu considero a leveza e o otimismo, OD, como necessários. Necessários é PO, os dois são necessários, tá certo. E anexo ao documento não, porque aqui, ó, as fotos 3x4 estarão anexas ao documento, ou seja, errado. Então a letra B seria a resposta, tá? Vamos lá. Aqui, ó, uma questãozinha boba da Unirio de concordância nominal dos adjetivos, né? Porque quando ele fala assim, ó, uso louça e copo velhos. Bom, aqui é ADN. Só pode ser ADN o velhos. Velho, velha, é ADN. Porque o verbo usar não chama PO, né? E esse velho não é PS, né? Mas aí vai ter eu vou fazer uma paradinha de concordância só dos adjetivos. Concordância na função de ADN. Porque quando é adjunta de nominal e tá depois, pode concordar com o mais próximo ou com os dois. Ah, como é que funciona aqui, ó? Aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Louça e copo velhos. Tá certo, porque velho está concordando com os dois. Louça e copo velho. Tá certo, porque velho está concordando com o mais próximo. Copo e louça velhos. Tá concordando com os dois. Copo e louça velha. Tá concordando com a louça, que é o mais próximo. Agora, copo e louça velhas, tá errado. Por quê? Porque o copo é masculino, a louça é feminino. Como é que eu vou falar que as duas são velhas, se tem um copo que é masculino? Não pode. Tá, beleza. Ah, pô, tem se o ADN tiver antes. Se o ADN tiver antes, concorda só com o mais próximo. Tá? Então, repetindo. Adjunto adnominal depois, concorda com o mais próximo ou com os dois. Adjunto adnominal antes, só com o mais próximo. Beleza, vamos lá. 25, vendo aí, ó. 25. Decepção é bom para fortalecer o sentimento patriótico. Ah, quando que seria boa? Só se tivesse um determinante. A decepção é boa, né? Toda decepção é boa. Né? Tem que ter um determinante aqui na frente. Tá, beleza. Apesar da superpopulação do alojamento, havia acomodações bastantes, ou seja, acomodações suficientes para os homens. Enviamos no dia seguinte anexas às cópias anexas. Letra C. Anexas às cópias. Beleza. Vamos lá. Ó. Assinale a alternativa em que há erro de concordância nominal. Bom, os turistas pagaram caro as joias indianas, tá certo. Lembra daquela história? Custar, cobrar, pagar e vender. Caro e barato invariáveis, certo? À noite, estavam desertos a praça e o coreto. Ou seja, a praça e o coreto estavam desertos. Isso aqui é verbo de ligação, mas predicativo sujeito. Tá certo? Aqui é a concordância do PS. Ou seja, a praça e o coreto estavam desertos. Certo? Visitamos um vilarejo e uma cidade pacatos. Ou seja, ambos pacatos. Tá certo? Agora aqui, ó. O conselho de escola considerou o quê? Ele considerou a explicação e o pedido de desculpas do aluno, que é o OD, e considerou ambos o quê? Mentirosos. Eu não posso falar mentirosas. Ele considerou ambos mentirosos. Mentirosas não está concordando com ninguém. Eu tenho que falar mentirosos, porque isso aqui é PO. É aquela história que eu sempre falo, considerar chama PO. PO, concordar com os dois está sempre certo. Se for com o mais próximo, tem que fazer por eliminação. Mas eu vou deixar claro isso no vídeo que eu vou gravar. Mas o erro aqui era delta. Incontestável.
Estava errado. Mentirosas não dá. Beleza. Agora aqui, ó. Leia, não leia. De acordo com o sentido das palavras destacadas na frase acima, há erro de grafia em. Erro de grafia. Vamos lá. O presidente Obama acredita que haverá gastos vultuosíssimos. Está errado. Gastos vultosíssimos. De grande vulto, que assustam. Gastos vultosíssimos. Gastos vultosos. Então, erro. Já tem erro aqui na primeira. Havia na despensa muitos alimentos. Tá certo. Despensa é o lugar onde a gente guarda alimentos. O eminente senador, o excelente senador, ilustre, excelente, notável, célebre, tá certo? Os deputados, sem exceção do Estado, de muitos privilégios, não, de muitos privilégios, também está errado. Onde é que tem erro de grafia? 1 e 4. Vamos lá. Agora tem uma sequência aqui de transformação de vozes verbais. Ó. Eram verificadas todas as circunstâncias, passando-se para a oração acima para a voz passiva sintética. Ele quer passar para a voz passiva sintética, que é a que tem a partícula passivadora. Agora vai ser rápido essa parte, pelo menos, né? Porque o eram não é pretérito imperfeito do indicativo. Então, se eram verificadas todas as circunstâncias, é porque verificavam-se todas as circunstâncias. Aqui é aquela brincadeira do ia, ava, era vinhetinha, punheteria. Então, verificavam-se todas as circunstâncias eram verificadas. Agora aqui, foram verificadas todas as circunstâncias. Então aqui é porque verificaram-se todas as circunstâncias. Verificaram-se é o pretérito perfeito ou mais que perfeito? Sim, verificaram-se todas as circunstâncias foram verificadas. Beleza. Agora aqui, ó. Seriam verificadas todas as circunstâncias. Essa é a maneira. Por quê? Porque o seriam é o futuro do pretérito do indicativo. E o futuro do pretérito pede mesóclise. Então eu não posso botar essa, verificariam-se. Não, eu tenho que botar que verificar-se-iam todas as circunstâncias. Ou seja, todas as circunstâncias seriam verificadas. Verificar-se-iam. Tá. Agora aqui, serão verificadas todas as circunstâncias. Bom, se serão verificadas, serão é futuro do presente do indicativo. Ou seja, eu não posso botar assim, verificarão-se todas as circunstâncias, porque o futuro do presente vai chamar a mesóclise, assim como o futuro do pretérito, desde que é uma condição, não haja palavra atrativa. Então vai ficar verificar-se-ão todas as circunstâncias. Ou seja, todas as circunstâncias serão verificadas. Futuro do presente com futuro do presente. Futuro do pretérito com futuro do pretérito. E a mesóclise no sapatinho, tá? Aqui, são verificadas todas as circunstâncias. Aqui eu achei engraçada essa, porque o que é isso aqui? Verificam-se. Não, isso aqui nem existe. O são não é presente? Então tem que ser verificam-se todas as circunstâncias, ou seja, todas as circunstâncias são verificadas. Verificam-se todas as circunstâncias. Agora aqui, ó. Quando Ana requeresse a pensão alimentícia, seria atendida. Por quê? Requis não existe. Não existe requis. Não. Requisesse não existe. É requeresse. Se nós propusermos a votação, todos aceitarão. Se nós pusermos, se nós propusermos. Beleza? E a última é interveio, né? Interviu não existe. Aí o cara fala, interviu existe sim. Aí qual é que existe? Interviu. Aqui, ó. Olha o interviu que existe. Entrevista em inglês. Só para descontrair, né? Porque se o cara falar para você que interviu existe, você fala sim. Se for entrevista em inglês, com certeza existe. Tá? Então a resposta é Charlie. Beleza? Agora aqui. É provável isso. Se é provável isso, como é que eu arrumo? Isso é provável. Se o isso faz papel de sujeito, o que nós temos? Subordinada, substantiva, subjetiva. O isso faz papel de sujeito, tá? 35, olha que interessante. Fazia meses, essa também teve gente que errou. Fazia meses, fazer indicando tempo passado, não vai plural. Ó, fazia meses que não aconteciam no clube festas. Festas não aconteciam, então tá empate. Como aquela que até agora nos alegra.
É porque teve gente que quis concordar com festas lá atrás. Só que o pronome relativo, ele retoma o termo antecedente, que é o aquela. E o aquela está no singular. Ó, que não acontecia no clube festas como aquela. Aí o aquela vai entrar aqui. Aquela até agora nos alegra. Aquela alegra nós. Alegra quem? Aquela alegra. Não é alegram, é B. Um monte de gente erra essa. Pronome relativo retoma o termo antecedente. Tá, beleza. Quanto ao processo de formação, peraí que eu fiz aqui, ó, só que não esqueci de ajeitar, peço perdão aí, ó, tá vendo? Vou até repetir aqui, ó. Então, ó, fazia meses, verbo fazer indicando o tempo passado, que não aconteciam no clube festas não aconteciam, como aquela que até agora nos alegra. Esse que é pronome relativo, ele está retomando aquela até agora nos alegra, aquela festa nos alegra, tá? É alegra, não é alegra. Vamos lá, relacionar aqui o processo de formação. Entristecer é parasintética, é em mais triste mais esser. Imoral é prefixal. 2. Hidrelétrico é aglutinação. 4. Passatempo é justaposição, passa mais tempo. Hidrelétrico é aglutinação de hidro mais elétrico. Passatempo é justaposição. 3. E sapataria é sufixal. 1. Sapataria, pastelaria, hotelaria, né? Aqui, ó, questão de crase. Refiro-me às atitudes. Refiro-me aos comportamentos. Refiro-me aos comportamentos. Tá, beleza. Então, tira isso. Aqui já não poderia ser, porque o a no singular e a palavra seguinte no plural não põe crase, tá? Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia insensata. Tem que ter crase. Aí tu fala, tô vendo que tem crase, tá empate. Levam as moças ao desespero. Tá levando alguém a alguma coisa. Então, levam as moças à rebeldia, ao desespero insensato e a uma fuga insensata. A uma, ou a uma, não bota crase, não tem nada a ver com hora. Então, esquece, letra C. Esquece. Vamos lá. 38. Outra de crase. Ó, os interessados em adotar crianças têm de recorrer às orientações, têm de recorrer aos mandamentos, aos processos. Tem que ter crase. Aí tu eliminou 2. Esse sujeitar a uma espera. Tá vendo? Não tem crase. A uma espera. Ó, já matei. Não é hora. Muitas vezes longa, o que apesar de tudo não desanima a maioria, não desanima o rapaz, não desanima quem? Pode desanimar é verbo transitivo direto também, por isso que não bota crase, sim, mas a questão já havia acabado, é alfa, e bem alfa, por sinal, né? Agora vamos lá, e a última tela, vamos botar aqui para encaixar certinho, beleza. Vamos lá, primeiro aqui em 10 de crase, ó. Eu abri essa questão da VUNESP. Ó, a fúria se rende às vuvuzelas. A fúria se rende aos torcedores, aos trompetes. Se rende a quê? Tem que ter crase aqui, na fúria se rende às vuvuzelas, hein? Beleza. Caim é o último livro de José Saramago, que morreu há uma semana, morreu faz uma semana. Letra B. Sujeito às crises de humor, sujeito aos temperamentos. Então, sujeito pede preposição a. Crise é feminino, tem que ter crase. Bola. E aqui, as vizinhas do andar de cima, interrogação. Não as vejo faz tempo, ou seja, se é não as vejo, é não vejo elas. Isso aqui é um pronome pessoal oblíquo átono, tá? Aqui é verbo, não tem como botar crase aqui não, a crase aqui é bizarro. Letra A. Tá? Fechou. E a palavra enlutar, mais uma vez, enlutar é em mais luto mais ar. É em mais luto de falecimento mais ar. É derivação parasintética. Não é prefixal. Repito, não é prefixal, é parasintética. Está escrito no livro, tá, gente? Não tem nada a ver com lutar. Não tem ninguém lutando, pelo contrário.
pessoas estão tristes porque houve um falecimento, elas estão de luto, tá bom? Bom, final. Terminamos. Aqueles que curtiram e puderem deixar o like, né, para ajudar o canal, eu agradeço. Aqueles que não curtiram, eu também agradeço, porque se vocês estiverem vendo e ouvindo o que eu estou dizendo, vocês foram até o final, então eu agradeço também, de qualquer forma, mesmo que não deixem um like, porque tem aqueles que deixam. Valeu? Um forte abraço e até a próxima.